Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja nos apresenta um texto que também existe apenas no Evangelho de São Mateus. Uma comparação feita por Nosso Senhor e que tem como objetivo sacerdotes e anciãos do povo. Ele diz: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. A palavra filho aqui no grego é a palavra technos. Eu explicava na homilia da manhã que esta palavra significa filho dependente, porque techné indica a criação. Quando você produz alguma coisa, a palavra técnica, por exemplo, vem da palavra techné. E technos é o produto da techné, daquilo que você cria. E é, por exemplo, nesse mesmo sentido que nós utilizamos a palavra criança. O que é uma criança? Criança é uma pessoa que está sendo criada, por isso esse nome, criança. Em outras línguas, por exemplo, no espanhol, eles utilizam a palavra criatura. No italiano também, creatura, para indicar uma criança que está sendo ainda, por assim dizer, constituída, educada, que ainda não tem autonomia, que é dependente. E essa palavra é muito importante para entendermos o todo do Evangelho. Ele continua: dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Essa expressão, não quero, também parece uma expressão muito secundária, mas ela tem um peso grande aqui. Porque o que o filho está dizendo é: eu não vou me esconder por detrás de outras razões, terceirizando motivos. Eu não vou inventar uma desculpa para dizer: hoje está chovendo, não, hoje está quente demais, eu estou sentindo uma dor. Simplesmente diz: eu não quero. Ou seja, é a atitude sincera, sem máscaras, de quem se coloca com toda a sua verdade diante do Pai. E este é um marcador de caráter importante. Porque pessoas que sempre se escondem por detrás de razões terceiras, que nunca dizem: eu faço isso porque eu quero, eu não faço isso porque eu não quero. Geralmente são pessoas que estão mentindo, estão fazendo uma espécie de política. Elas não podem dizer exatamente os seus motivos, então elas inventam ou se escondem por detrás de razões. Não é o caso desse filho. Ele diz: eu não quero. E esse marcador de caráter demonstra a sua transparência, a sua total sinceridade. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. A palavra mudou de opinião, eu expliquei na homilia da manhã bem detalhadamente, é a palavra metanoia. Aqui é, digamos, conjugada. Ele mudou de pensamento. Ele mudou a sua ideia, a sua forma de pensar. E foi.
O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Ou seja, o segundo filho é aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de dizer eu não quero, tem dificuldade de dizer eu não faço, tem dificuldade de assumir a responsabilidade. Então é alguém que diz o que os outros querem ouvir, sim, senhor, eu vou. Só que na hora H não cumpre a palavra, na hora H não vai, na hora H não cumpre. E a pergunta que nós nos podemos fazer aqui, diante dessa atitude, é: por que o outro filho diz que vai e não vai? Mantenhamos essa pergunta em suspenso, vamos continuar a leitura. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: primeiro. É evidente. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Por quê? Jesus explica: João veio até vós um caminho de justiça, e vós não crestes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não mudastes de ideia, não vos convertestes, não vos arrependestes, não mudastes o vosso pensamento para crer em João. Então, o Evangelho se desdobra nessa dupla perspectiva. De um lado, mudar de pensamento para, de outro, crer. Ou seja, a fé incide sobre o meu modo de pensar e me faz agir de um jeito diferente. Voltando à parábola, por que o filho, a quem o pai falou em segundo lugar, não foi para a vinha, apesar de ter dito que ia? Qual é a razão que aqui está escondida por debaixo? A razão é uma só. Porque ele não se importa com o Pai. O filho mais velho, ou melhor, não se sabe se quem é mais velho ou mais novo, mas o primeiro filho diz: não quero, mas depois muda de ideia. Por quê? Porque ele se importa com o pai. Ele diz: meu pai mandou eu ir, ele pediu para eu ir. Meu pai precisa que eu vá, eu não vou deixar o meu pai na mão, eu vou. Ainda que eu esteja cansado, com preguiça, indisposto, ou de alguma maneira me sinta pouco atraído para esse tipo de operação, como o pai mandou, como o pai precisa de mim, como o meu pai quer, porque eu me importo com o meu pai, eu me importo com o coração do meu pai, eu vou. Eu vou mudar de perspectiva, eu não vou pensar no que eu quero. Eu não vou pensar em mim. Eu vou mudar de eixo. Eu vou começar a pensar no meu pai. E por causa do meu pai, eu faço o que eu tenho que fazer. O outro filho não muda de pensamento, por quê? Porque ele continua na mesma perspectiva. Ele disse sim ao pai porque ele não quer ficar mal com o pai. E ele não foi porque ele está preocupado consigo. Ou seja, as suas duas respostas orbitam em torno dessa palavrinha chamada ego. Ele não diz que não vai porque não quer passar uma má impressão
acerca de si. E ele não vai porque ele está realmente pensando apenas em si mesmo. Ou seja, as duas atitudes são filhas do egoísmo, do amor próprio, do orgulho, da vaidade, da soberba, do apego a si mesmo. Enquanto que a atitude anterior é o contrário. Alguém que diz, não quero, assumindo toda a responsabilidade, ou seja, que não tem amor próprio, que não sente a dificuldade de dizer a verdade para passar bem, para não passar uma imagem boa de si, que não tem apego à sua autoimagem. Não quero. Mas que muda de atitude interior, muda de pensamento, muda de ideia, muda de mentalidade. Por quê? Muda de mentalidade porque, ao invés de pensar em si, olha para o coração do pai. Poxa, o meu pai, é o meu pai que está esperando. É o meu pai que está pedindo. É o meu pai que está precisando, então eu vou. Essa preocupação com o pai que nasce da fé. O que é a fé? A fé é um atirar-se em Deus. A palavra fé, no grego, já disse inúmeras vezes aqui, pistis, vem da palavra pit, que tem a ver com firmeza. Por exemplo, a firmeza que alguém precisa ter para pregar um prego na parede. A parede tem que ser firme, senão o prego não fica lá. Então, fé é um projetar-se em Deus, é um lançar-se em Deus, é descansar em Deus, é colocar a vida toda apoiada sobre Deus. Ou seja, dito de um outro modo, é enxergar-se como dependente, é enxergar-se como criança, é enxergar-se como um teknos, é enxergar-se como um filho e se preocupar com o coração do pai, se preocupar com aquilo que importa ao pai, se preocupar com aquilo que o pai espera de mim. Qual é o nosso problema? O problema é que nós sempre colocamos o nosso eu em primeiro lugar. Então, por exemplo, se você tem uma cruz, uma dificuldade qualquer, e eu digo assim, olha, para você conseguir o que você quer, você tem que fazer uma novena de 1000 Ave-Marias. Você faz. Se para você conseguir o que você quiser, eu disser, olha, você vai a pé para Aparecida, você vai. Você faz tudo o que for necessário por causa de você. Essa é a devoção interesseira, essa é a devoção daquilo que Santa Catarina de Sena chamava de devoção dos mercenários. Aqueles que sempre querem algo em troca, que sempre estão focados em si mesmos, nas suas próprias necessidades. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, se você cometer um pecado, você vai atrair sobre você o demônio. Aí você não faz o pecado, não porque aquilo ofende o coração do pai, mas porque você não quer levar o Satanás para casa. Ou seja, o alvo sempre é você. É isso que acontece, por exemplo, com o que se prega hoje em dia em muitos lugares. Você tem que fazer a virtude, você tem que fazer as coisas boas. Por quê? Ah, porque isso é bom, isso faz bem para a saúde, isso faz bem para a personalidade, isso traz maturidade, isso traz realização, isso é melhor porque te faz mais contente. Eu. Sempre eu. Peraí. Eu sou teknos, eu sou criança.
eu sou tecnos, eu sou filho, eu sou dependente do Pai. Eu preciso do Pai. Eu quero alegrar o coração do Pai. Eu quero levar ao coração do Pai o amor que os outros não lhe dão e a consideração que os outros não lhe têm. Então eu não vou, por exemplo, para aquele lugar pecaminoso, porque eu sei que o Pai vai ficar triste. Assim como eu vou rezar, não porque eu preciso de algo, eu preciso do Pai. Eu quero estar com Ele. Eu quero a companhia dEle, eu quero o amor dEle. É isso que me faz obedecê-lo. Eu mudei de perspectiva. Ao invés de me considerar alguém independente, autor de sua própria vida, alguém que, portanto, recebe algum tipo de provimento para se realizar, eu me reconheço como totalmente dependente do amor do Pai. Eu quero tocar o coração do Pai. Mas alguém diz assim, que loucura. Porque Deus é imenso. Deus é infinito. Deus é inalcançável. Que pretensão louca é essa de querer tocar o coração do Pai? Não, isso não existe, isso é uma bobagem. Pois é. Isso seria assim, se Ele não nos tivesse adotado em Cristo como seus filhos. E diz São João, filhinhos, vede o presente de amor que o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Ele é imenso, mas Ele se preocupa com a minha vida. Ele é infinito. Mas Ele vê o que eu faço. Ele se importa com os movimentos do meu coração. Ele me manda amá-lo sobre todas as coisas, porque Ele preza pelo relacionamento comigo. E a minha indiferença para com Ele importa para Ele. Assim como a gotícula ínfima do meu amor faz diferença para o seu coração. Para Ele não é a mesma coisa se eu for ou se eu não for. Quantas vezes você deixou Deus te esperando na Santa Missa de domingo? Deus dizendo, olha, eu queria você aqui. Por que você não veio? O que foi mais importante para você do que eu? Quantas vezes você deixou Cristo te esperando na confissão? Você pecou, você errou, e ao invés de chegar lá e pedir perdão a Ele, você tocou a vida à frente como se fosse tudo um erro de caligrafia, e não é. Quantas vezes você deixou Deus te esperando na oração? Para cuidar das pessoas, das coisas, de mil e um afazeres, e o Senhor estava ali, dizendo, dai-me, filho meu, teu coração, eu quero teu amor, eu quero teu afeto, eu quero o teu carinho. O nosso amor ao Pai é o que nos faz obedecê-lo. Veja, São Paulo nos diz na primeira leitura, nós estamos na introdução
do chamado hino cristológico de Filipenses, continuada pelo próprio hino cristológico, ele diz: se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria, aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Ou seja, deixe o seu ego de lado, entenda que o resto é mais importante do que você. Para com esse hiperfoco lançado sobre as suas necessidades. Renuncie a essa atenção exagerada que você tem sobre o seu espelho. E aí ele explica: tende em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo existindo em condição divina, em forma divina, a palavra grega aqui é morfé, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de um escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com forma humana, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo ao Pai está fundamentada na atitude humilde e sacerdotal que caracteriza a sua entrega. Como diz ele no Evangelho de São João, na oração sacerdotal: por eles eu me santifico. Ou seja, ele deixa o seu bem-estar de lado, ele deixa a sua glória, a sua forma divina, ou seja, a sua aparência divina. Ele se esvazia para quê? Para salvar você, seu ingrato. Você, seu egoísta. Você que está autocentrado sobre você mesmo. Você cuja preguiça é maior do que a devoção. Você que deixa Deus de lado para fazer aquilo que lhe é mais cômodo, para salvar a você. Um Deus se despojou da sua glória e abraçou a obediência até a morte para salvar você que é desobediente e te ensinar o caminho do despojamento, do esvaziamento, do aniquilamento, porque a palavra que esvaziou-se é a palavra aniquilou-se. Para que você se ofusque e comece a se importar com o coração do Pai. E comece a dizer: Pai, Tu és o centro do meu amor, da minha atenção, não sou mais eu me importo contigo. Eu não quero deixar-te esperando. Eu não quero me evadir dos Teus cuidados, da dependência que eu tenho para contigo. Eu mudo a orientação do meu ser, eu mudo a minha forma de pensar, eu deixo de pensar em mim mesmo como alguém independente, adulto. Eu sou como uma criança pequena que se importa unicamente com teu coração. Esse é o meu fascínio, esse é o meu deslumbramento. É a Ti que eu procuro, e é nessa atitude de devoção, de docilidade,
de obediência que eu trago à minha alma. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o nome que tem a supremacia sobre a minha vida? É Cristo. Será que existe um momento em que eu coloco o Senhor um pouco de lado para buscar aquilo que me satisfaz? Eu tenho a atitude de quem se sujeita, de quem se prostra, de quem adora, de quem olha para o Pai com a atitude submissa de um filho que diz: tu sabes que eu estou aqui, podes contar comigo. O que o Senhor mandar eu farei. O Senhor tem a minha lealdade, a minha fidelidade. O Senhor me tem. Meu coração é teu. Não irei para nenhuma outra direção, senão para aquela que vós me indicais. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ensinou a pequena via da infância espiritual. Infância espiritual não consiste em fazer criancices, em meninices extravagantes, em doçuras cor-de-rosas, cheias de frescura. Infância espiritual é ser dependente do Pai e fazer até as menores coisas com o único objetivo de agradá-lo, de honrá-lo, de receber o nosso pequeno amor que para ele faz diferença. É como se nós todos fôssemos um grande coral, um coral de milhões de almas, e o Pai distingue a voz de cada um. E em faltando a nossa voz, Ele dá pela falta. Ele não veio. Com um Deus que se importa assim conosco, como nós não nos importaremos assim com Ele? Peçamos ao Senhor, queridos irmãos, que nós sejamos filhos que se importem com o coração do seu Pai Celestial.